Uma saudação ali ao missionário Miguel Bermude Marim e a sua esposa Ruth e ao reverendo Sérgio Aguilar Dueñas e sua esposa e todos os irmãos ali reunidos em Valparaíso, Chile, e também os que têm ido de diferentes lugares do Chile a esta reunião ali, e me informaram também que ali está também o nosso irmão Marcos e o nosso irmão de Guajará-Mirim tem o nome anotado. Vamos ver, para mencioná-lo também, que fazia tempo que não saudava ele, e me informaram que está ali também no Chile. Eles são da Bolívia e viajaram desde ontem. Vamos ver se encontro por aqui o número deles. O nome dele. Ele que compôs o cântico Amor Divino. E tinha uma grata recordação dele, porque ele se parece muito com meu papai. E quando mandaram a foto ontem, que ele andava no carro para viajar para o Chile, eu lembrei da vez que eu conheci ele ali em Guajará-Mirim, pois por isso eu quero mencionar ele. É Iner. Depois eu digo o nome se eu achar aqui. E é uma pessoa que eu aprecio muito, e eu já conheci ali por 96, 97. E estivemos ali com Julio Cruz na congregação ali em Guajará-Mirim, Bolívia. E agora vê-lo novamente desde tantos anos, pois para mim é um motivo de alegria, de regozijo, que ele esteja junto com sua congregação também, nesta dispensação do reino, e estejam se preparando para a sua transformação. Assim que uma saudação para ele também, e todos os que estão conectados através do satélite Amazonas ou da internet. Hoje, sexta-feira, 10 de fevereiro deste ano de 2023. Hoje, temos o tema o mistério da congregação dos primogênitos escritos no céu. Foi pregado no dia 2 de dezembro de 1997 em Bogotá, Colômbia. Usou a escritura de Hebreus capítulo 12, versículo 18 a 24. Vamos ler aqui uma porção. Desde o versículo 22 diz: o Espírito Santo, por boca do apóstolo Paulo, senão que haveis se aproximado do monte de Sião, a cidade de Deus vivo, a Jerusalém celestial, a companhia de muitos milhares de anjos, a congregação dos primogênitos que estão escritos no céu, a Deus, o juiz de todos, aos espíritos dos justos, aperfeiçoados, a Jesus, o mediador do novo pacto, e ao sangue aspergido que fala melhor que o de Abel.
E continua dizendo, olhai, que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram os que o admoestavam na terra, muito menos nós, se rejeitarmos ao que admoesta desde os céus, a voz do qual comoveu então a terra, mas agora prometeu dizendo, ainda uma vez, e comoverei não somente a terra, senão também o céu. E esta frase, ainda uma vez, indica a remoção das coisas móveis como coisas feitas, para que fiquem as incomovíveis. Assim que, recebendo nós o reino incomovível, tenhamos gratidão e, mediante ela, sirvamos a Deus, agradando-lhe com temor e reverência, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Podem se sentar, por favor. Nos chama a atenção essas porções últimas que lemos. E no livro das Eras nos diz de algo que aconteceu no Alasca, em 1964, e o irmão Branham nos fala, no livro das Eras, na página 365, nas Eras aí, aparece a mesma página, 300, aqui neste 365, diz, citando essa escritura, e talvez é uma linha diferente do tema que nós temos hoje, essa porção, mas todas as escrituras estão entrelaçadas uma com as outras, porque a bênção da primogenitura, para obtê-la, tem uma luta. E para obter a bênção de Deus neste tempo final, que é a bênção da adoção, a bênção da transformação, tem uma luta que cada escolhido de Deus tem. Como em uma ocasião ele falou de que tinham que lutar cada polegada de terra que fosse conquistar. Isso está no livro dos selos, eu não sei se alguns extratos do livro de citações, ou seja, que cada polegada da terra prometida do novo corpo, temos que lutar por ela e tem que vencê-la. Porque vencer nesse tempo e ser um vencedor é vencer ao inimigo em todas as áreas, desde os pensamentos até as atitudes, e vencer as coisas do mundo. Vejam, no livro dos selos, vamos deixar aqui no aguardo por uns momentinhos aquele, na página 115, na página 115, nos diz no final do último parágrafo da 115 do primeiro parágrafo no final, diz: este vem no símbolo de uma igreja e sabem que há um selo, mas não sabem exatamente o que é ainda este cavaleiro sobre um cavalo branco, mas vai ser revelado apenas nos últimos dias, quando o selo seja realmente aberto. Aberto para quem? Não para Cristo, mas para a igreja. Notem bem, isso me faz
tremer. Espero que a igreja realmente entenda isso. Eu quero dizer para vocês aqui, aqueles na qual eu vou chamar noiva, eu confio que entendam. A voz é um trovão. Agora, de onde veio a voz? Veio do trono, do trovão, de onde o cordeiro acabava de sair como intercessor. Agora está presente para tomar a sua posição como sua rainha. O trovão veio do meio do trono e saiu para fora. E o cordeiro estava parado aqui fora. Ele tinha saído do trono, o trono do seu pai, para tomar o seu próprio trono. E escreve a era de pedra angular. Glória. Amigos, não deixe escapar isso. Todos, como cristãos, sabemos que Deus jurou a Davi que levantaria a Cristo para se sentar sobre o seu trono e lhe daria um reino eterno aqui sobre a terra. E o fez. Jesus disse: ao que vencer, o anticristo e todas as coisas do mundo, vejam. Como vencer? Eu lhe darei que se sente comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Agora, algum dia que ainda está pela frente, ele vai se levantar no trono do Pai e tomará o seu próprio trono. E então sai para chamar os seus súditos. Como os vai reclamar? Ele já tem o livro da redenção na sua mão. Glória. E escreve aí o trono do Pai, o trono do Filho. E escreve: os vencedores se sentam no trono. No trono. A igreja Israel. Tem um extrato que nos fala desse trono, como Cristo, igual como Cristo venceu e se sentou no trono do Pai, assim também, nesse tempo, Cristo fará com o vencedor. Vejam na mensagem, a mensagem que coroa a igreja do Senhor Jesus Cristo, pregado 25 de abril de 2009, nos diz: assim como estará se entrelaçando o reino celestial de Deus e trono celestial de Deus com o trono terreno e reino terreno de Deus, ou seja, com o reino de Davi e trono de Davi, e estará se entrelaçando o que se sentou no trono celestial de Deus com o que vai se sentar com Cristo em seu trono terrenal. E em ambos os casos, foi o Espírito Santo operando para que isso acontecesse, operando a obra de Deus por meio do Espírito Santo, operando no véu de carne o trabalho que tinha que ser realizado para que se sentasse no trono celestial. O herdeiro a esse trono, o que se sentaria com Deus em seu trono. Assim também Cristo sentará com ele em seu trono, ao que foi eleito por Deus para ocupar esse lugar. Não é que vai aparecer uma pessoa e vai conseguir ocupar esse lugar. É que Deus vai ter essa pessoa, a qual desde antes da fundação do mundo, em seu programa já tinha e consequentemente a manifestará nesse tempo final. É um assunto de escolha divina no programa de Deus. Assim que podemos ver que tudo isso que estará acontecendo nesse tempo final, na era que coroa a igreja, ou seja, a era da pedra angular, estará aí o Espírito Santo para cumprir não apenas algumas coisas, senão todas as coisas que estão prometidas para esse tempo final,
incluindo a visão que foi mostrada ao reverendo William Branham de uma grande carpa catedral. Ou seja, que não é para cumprir certas coisas e nada mais, senão para cumprir tudo. O que falta por se cumprir no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo na etapa de era de pedra angular e dispensação do reino. Agora vamos ali onde nós paramos. No livro das eras diz: a voz do qual então comoveu a terra, mas agora ha anunciado dizendo ainda uma vez, e eu comoverei não apenas a terra, mas também os céus. E escreve por Moisés e Elias. Apocalipse 11, 3. Uma vez mais, Deus sacudirá a terra e desta vez cairá tudo o que pode ser derrubado. Vejam que ali, na Turquia, esses dias, com esse terremoto que teve ali, e esse lugar da Turquia e toda esta zona, se você procura no mapa, tudo isso, nesta zona, nesta área, corresponde aos lugares onde estão representados as eras, representado as eras da igreja, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, toda esta zona ali. E vejam como Deus ali está mostrando que assim como as eras tiveram a presença de Deus por meio do Espírito Santo em cada anjo mensageiro de cada era, e o mensageiro morreu e Deus o levou, depois se denominacionalizaram e consequentemente morreram. E toda essa trajetória tem ali uma foto ou algo para que... Veja, eu tinha... Eu não sei se eu tenho por aqui, para que vissem. Eu tinha por aqui também. Eu não sei se essa aqui funcionaria. Que toda essa área aí, deixe-me ver, Istambul e toda essa área ali, vamos ver. Toda esta zona aí, toda esta zona da Turquia e toda essa parte aí, vamos dizer a esquerda, todas aí estão representadas nas eras. E o juízo divino, consequentemente, estará caindo sobre todos esses territórios onde o Espírito de Deus se moveu, ou seja, vai vir uma bênção por meio do mensageiro para os escolhidos desse território, e depois que Deus leva o mensageiro, vem o juízo divino. E é assim em cada lugar e cada território que Deus cumpriu as etapas das eras, ou seja, que todos esses territórios, veja por onde começou agora isso, porque a terra, veja, na 359, vamos ver.
a 368, mas vamos ver um momentinho para ver onde diz que a terra começará com as suas contrações violentas. Vamos ver se é 373. Abaixo diz: reconhecemos que nos resta pouco tempo, a noiva pode subir a qualquer momento. Em qualquer momento é possível que o Cordeiro saia do trono de Deus, onde se encontra o sacrifício. Agora lembrem que já não é trono de misericórdia. E isso que o irmão Branham já está falando aqui, já é passado. Ou seja, que o que ele falou do que estaria acontecendo se cumpriria no futuro, já não é futuro para nós, já é algo que está acontecendo, já é presente. Depois ali vai ser o fim. Já não terá esperança para o mundo, senão, ou seja, não vai ter tempo para a redenção, não vai ter tempo de misericórdia, já não vai ter tempo das pessoas virem a fazer parte do corpo místico de Cristo, da etapa correspondente à era de pedra angular. Ali vai ser o seu final. Nesse tempo a terra vai começar com as suas contrações violentas, que serão os terremotos e as tremendas sacudidas, como aconteceu no dia da ressurreição do nosso Senhor. A mesma coisa vai acontecer agora, quando os santos apareçam. Senhor, sabemos, agora vejam, todo esse sinal é a terra já gemendo com as suas contrações, e vejam por onde começou, que antes já tenham começado e tenha tido terremotos e tudo, mas todos esses que estão acontecendo agora, especialmente esse também, marca algo ali, porque dali começou a era de Éfeso, por aí. Ou seja, que isso pode continuar em uma escala subindo por aí, todo este território, Alemanha, França, Inglaterra, todos esses países receberão juízo divino nesse tempo final. E Estados Unidos da América também, o qual o reverendo William Branham, quando olhou para trás em uma das visões, e disse que viu crateras e fumaça sobre a América do Norte. E um dos terremotos desses, como nosso irmão William nos disse, que em um deles é que vai acontecer a ressurreição. Como aconteceu quando o Senhor ressuscitou ali. Veja, a mesma coisa vai acontecer quando os santos apareçam, e esse, com certeza, é o território da Califórnia, onde afundará uma 10ª parte dos Estados Unidos. Tudo isso será inundado ali. Em uma parte no livro de Citas que ele diz, tem uma parte que ele diz que a água vai chegar a Kentucky, por aí. Vejam, procurem para ver onde é que está essa parte aí. E também a Flórida, tudo isso aí, Miami, tudo isso vai desaparecer. Hollywood, ele disse que Los Angeles, Califórnia, era a porta do inferno. Procure se acham aí os estados. Os estados, e fala Kentucky por aí. Agora continua dizendo aqui no livro do Selo do Senhor, sabemos que pode ser em qualquer momento. Estamos esperando que chegue este grande dia de alegria. Vejam, destruição
que vai vir e diz dia de alegria, porque para os escolhidos de Deus vai ser de alegria, porque estaremos vendo novamente aos que partiram, os nossos entes queridos, nossos familiares, os crentes, escolhidos de Deus, escritos no livro da vida do Cordeiro, serão aqueles dos quais Deus já tem ordenado desde antes da fundação do mundo para a primeira ressurreição. Porque os que não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, eles ressuscitarão, mas na segunda ressurreição, depois dos 1000 anos. E ali, nós certamente tenhamos reclamado dos nossos familiares e todos os que nós amamos. Deus vai nos dar eles e nós os teremos a todos na eternidade. Agora também vão ressuscitar aqueles que estão escritos no livro da vida e que fizeram favores aos escolhidos de Deus. Esses também sairão bem no juízo final, e vão entrar à eternidade. Tem aqueles, vamos ver se nos dá tempo de ler uma parte ali, que diz que os que estão escritos no livro da vida, mas que combateram a obra de Deus em cada era e em cada dispensação, eles vão ser apagados do livro da vida e, consequentemente, vão deixar de existir. Estamos esperando que chegue este grande dia de alegria. Pai, toma os teus filhos sobre o teu braço, agora mesmo, junta os cordeirinhos em teu seio e alimenta-os com a palavra, para que sejam fortificados para te servir. 14. Vamos ver a 14? 34. Na página 161, na 1434 diz: nações estão se degradando, o mundo está caindo. Pedaço de 1.500 milhas de 400 milhas de largura, e aqui está cortado, 300 ou 400 milhas de largura, se afundará. Centenas ou talvez 100 ou 40 milhas atrás dessa grande falha. Ali fora, a um desses dias, e ondas vão se lançar até o estado de Kentucky. Vejam. E quando fazem, sacudirá o mundo tão forte que tudo que está em cima dele será sacudido. E ele escreve o terremoto, 1500 por 400 por 40, está meio cortadinho aí. E ele escreve em USA. Tudo vai ser sacudido. E se vocês acharam ali da Flórida, veja, na 150, parágrafo 13 e 36, ela foi e obteve uma profecia que eu fiz a respeito de 1935, algo assim, diz, e o tempo viria, está escrito em um livro, alguma parte, que o mar destilará o seu caminho até o deserto. Veja o que terá lugar. Se essas milhares de milhas quadradas caem sobre a lava da terra e resvala dentro, vai ter milhões que vão morrer de uma vez. E isso vai causar tal marejada. Lembrem, vem o mar seria 100 a 200 pés mais baixo que o nível do mar. Provavelmente a água vai vir quase a Tucson. Com esse tsunami, essa onda, esse mar, entrando aí, o mar vai destilar o seu caminho para o deserto. E ele escreve ali, cairá na lava fervente no inferno. E escreve o terremoto de Los Angeles, Califórnia.
E ele escreve também o mar no oeste, em USA, como foi em Sodoma e Gomorra. Veja, os Estados Unidos ali representados em Sodoma e Gomorra. E na página 148 diz: vamos terminar no livro das Eras, que nós ficamos ali um momentinho. O livro das Eras, nós ficamos uma vez mais, que Deus sacudirá a terra e desta vez cairá tudo que pode ser derrubado, e então Ele a renovará. Em março de 1964, aquele terremoto no Alasca, na Sexta-feira Santa, comoveu o mundo todo, embora que não o desequilibrou. Deus estava apenas avisando com um tremor mundial, o que muito em breve fará em uma escala muito maior. Ele vai castigar esse mundo maldito pelo pecado, com trovões e tremores, irmãos e irmãs. Só tem um lugar que pode suportar tais sacudidas, e este lugar é no redil do Senhor Jesus. E escreve a era oitava. Eu rogo a vocês, e desenha uma pedra angular e as eras, e ali ele escreve também o terremoto do Alasca, e do outro livro de citações ele também tem umas anotações, mas nós já lemos. Eu rogo, enquanto essa misericórdia de Deus ainda está disponível para você, que entregue completamente a sua vida sem reservas a Jesus Cristo, que como fiel pastor vai salvar você, vai lhe cuidar e apresentar sem ruga, mancha e em glória com muito grande regozijo. Agora vejam, na página 148, parágrafo 13 e 22, diz: tu, cidade, que pretende ser a cidade de Los Angeles, dos anjos, que te fazes saltados no céu e enviaste todas as coisas sujas, corrompidas de modas e coisas, até que ainda, até os países estrangeiros venham aqui para colher a nossa sujeira e enviar para fora, com as tuas formosas igrejas e finos, e assim sucessivamente, a maneira que fazes. Lembra? Um dia tu estará deitada no fundo deste mar. Tu, agora mesmo, embaixo de ti, a ira de Deus se estendendo bem debaixo de ti, e escreve inferno. Quanto tempo mais ele guardará esta barra de areia pendurada sobre isso, quando aquele oceano ali fora, uma milha ainda resvalará, aí para dentro, bem atrás, ao mar Saltão, e escreve Pacífico. Mar Saltão, escreve Mar Saltão Grande. E escreve USA, em cima, USA, o terremoto da Califórnia, foi simbolizado no L de Alasca, no Alasca. E do lado escreve Los Angeles, Califórnia. Agora vejam, desculpem. Vejam como isso está representado ali, nesse terremoto do Alasca, o qual representa esse grande terremoto que vai acontecer ali em Los Angeles, Califórnia. E tem outro lugar aqui,
na página 149, aqui mesmo do lado. No parágrafo 13:31, diz: não importa quanto o mundo está contra ele, quantas denominações estão contra ele, Deus está provando ser a verdade, quando a grande hora, finalmente, de coisas acontecerão, das quais talvez nem ainda pensamos. E escreve na hora final, grandes coisas acontecerão. E escreve Apocalipse 11, do 3 ao 6, e o capítulo 7, versículo 2. Na 12a, e ainda não entramos no tema, mas nós estamos sendo movimentados, assim como Deus está nos dirigindo agora. Estamos sendo movidos para isso que Ele nos quer dizer. 12a. A 125, vejam, diz: ó Senhor, nossa primeira visita aqui com este grupo de pessoas na costa, a qual sabemos que algum dia estará no fundo do oceano, e ali não restará pedra sobre pedra, e ali vai ter reticências. Oh, que tempo nós temos pela frente! E isso foi pregado, da mensagem Cristo identificado, igual a estampa florida, escreve Tampa Flórida. Ficará debaixo do mar. E na 13a também fala: lembrem que a vinda do Senhor, o seu corpo glorificado, não pisa na terra como nós vimos nesses dias passados. E se nós vamos ver Ele nos ares, então é o Espírito Santo, o Deus, operando no meio da raça humana. E essa obra que estará realizando antes da ressurreição e da transformação é nada menos que o cumprimento da sua vinda à sua igreja, porque Ele vem por sua noiva, Ele vem por sua igreja. Por isso, quando os judeus o vejam no meio da igreja, vão dizer: mas é este que nós estamos esperando, esse é o nosso José, é esse o mesmo que no tempo, quando houve ali aquela fome no Egito, eles o viram entre os gentios, o único lugar onde havia alimento no mundo todo. E o único lugar onde tem alimento espiritual, maná fresco, é na era de pedra angular, na dispensação do reino, entre os latino-americanos e caribenhos. Vejam, diz na página 13a, parágrafo 135. Vejam o terremoto aqui na Califórnia. Eu predigo que antes da vinda do Senhor Jesus, Deus vai estremecer este lugar. E eu acredito que Hollywood, Los Angeles e esses lugares sujos vão ser afundados pelo poderoso Deus. Eles irão ao profundo do mar. E ele escreve o terremoto da Califórnia antes da vinda do Senhor. Vejam porque esse terremoto é o terremoto da ressurreição, até onde não foi dito pelo irmão Branham e também pelo nosso irmão William, que certamente tem sido dito que é esse terremoto de Los Angeles, Califórnia, que vai marcar o momento da ressurreição.
como aconteceu no tempo dos que ressuscitaram com Jesus, ali em Jerusalém. Agora, vamos ver aqui na mensagem Revelação capítulo 4, parte 3, diz, página 24 abaixo, está lendo de Êxodo 19, capítulo 19, diz, e agora notem no versículo 17, e Moisés tirou o povo do acampamento para encontrar a Deus. Reticências, a Deus. Oh, uau! Quero me encontrar com Ele em paz. Não como isso. E pararam ao pé do monte, distante para trás, longe. Lembrem, essa montanha tinha linhas estiradas ao redor dela. Até uma vaca, se tocasse esta montanha, ela tinha que morrer ali mesmo. Não podia entrar na presença de Deus. E Deus, reticências, e Moisés tirou o povo. Lembrem que Moisés significa tirado das águas. Era o trabalho pelo qual ele iria realizar nesse tempo, que era a libertação do povo hebreu do Egito. E continua dizendo agora no versículo 18, no próximo versículo, e todo o monte Sinai estava em reticências, em fumaça, porque o Senhor desceu sobre eles em fogo, fumegando e queimando como uma fornalha. Como aconteceu ele? Como ele desceu? Não em sua glória, Shekinah, senão na ira dos seus juízos. E escreve, não na glória, Shekinah. E a fumaça subia como a fumaça de uma fornalha, de um forno, e todo o monte se estremecia grandemente. Irmãos, eu não quero estar ali, diz o irmão Branham. E quando a voz da trombeta soava, ao longo tempo, escreve a trombeta, e aumentava mais e mais forte, Moisés falava, e Deus respondia a ele com uma voz. Moisés falava, diz o irmão Branham ali, e Moisés falava, não o povo. Eles estavam se estremecendo grandemente. Agora vejam, que o que falava ali era Moisés. Ou seja, correspondia ao povo estar atento a Moisés. O que estivemos nesses dias conversando de uma escritura que foi na terça pela noite e na quarta pela manhã, nós estivemos falando de algo que quando eu procurei, é uma porção que nós já tínhamos lido, mas vejam, no parágrafo 40, que foi a palavra que esteve dando voltas pela madrugada, e pela manhã eu falei a alguns rapazes, eu comentei com alguns, e quando procuramos, se referia a essa escritura que nós já lemos, mas que observem aqui, página 5A do livro de citações, parágrafo 40 diz, vejam, olhem para mim apenas um momento. Vejam, o povo está chamado para olhar em cada era, em cada dispensação, ao mensageiro que Deus colocou no meio da sua igreja. E nesse momento ele estava captando a atenção do povo, e foi que nessa ocasião, pela madrugada, tinha como um grande grupo, e de um instante ali voltaram para atender algo, e aí diz, perturbação, vem para cá, atentos aqui.
E todos voltaram para cá, voltaram a atenção e deram atenção. E quando procuramos, era essa escritura onde diz: olhe para mim apenas um momento. Perturbação na audiência? Agora veja o que depois disso. Estarei muito feliz quando eu tenha meu pequeno quartinho para mim. Então, eles ouvirão unicamente através de um microfone. E escreve o quartinho, e o microfone, e escreve a carpa, e o quartinho. Ou seja, não podemos passar despercebido isso que tem se movido durante esses dias. Foi como que às 4 da manhã, e eu falo como testemunho que isso fique. Isso foi da quarta para quinta, porque foi na quinta que foi colocado as lâmpadas de quarta para quinta, e a primeira coisa que eu vi foi isso, não é verdade? Da quarta para quinta. E eu vi 2 pessoas ali ou 3 e buscamos, e era esta citação, o qual algo grande está pronto por acontecer. Ou seja, que o ambiente que está no meio do povo, para Deus dar o próximo passo, porque Ele está esperando pelo seu povo. É para que todos e cada um de nós temos chegado até aqui, para a nossa adoção. Porque a finalidade de Deus é que sejamos como Ele. Já temos a imagem, mas falta a semelhança. Ou seja, que temos que apontar nossos canhões para isso, para obtê-lo. Ou seja, vencer todos os obstáculos havidos e por haver, para que nada se interponha, para que Deus faça a obra que tem que fazer com você e comigo. Porque é uma obra individual e ninguém vai dar cara por você. Apenas o mensageiro. Ou seja, os apresentará como os troféus. Diz ali uma parte que isso é individual. Deus opera entre os gentios como indivíduos, com Israel como grupo. Dos 96. Aqui pela metade diz, isso foi quando obteve a visão. Ou seja, melhor foi uma das ocasiões na qual Deus permitiu que ele visse atrás da cortina do tempo, ou seja, ver ali, estar ali, porque em algumas ocasiões ele diz que ele olhava para baixo e viu o seu corpo, ou seja, que era algo real, porque ele se beliscou e sentiu, mas o seu corpo estava ali. Ou seja, aqui é um lugar real. Tem árvores, passarinhos, tem gramas. Está ali em corpo teofânico, mas é real. E nesta ocasião ele queria ver Jesus. Eu quero ver Jesus. Ele é meu tudo, ele diz no livro dos selos. Ele é minha vida. E eu disse, onde está Jesus? Eu quero ver tão urgentemente. E eles disseram, agora ele está um pouco mais alto, aqui por esse lado. E disseram, algum dia ele vai vir a ti. Vem? Disseram, tu foste enviado como um líder, e ele virá. E quando ele vier, ele vai te julgar de acordo ao que tu os ensinaste primeiro.
se entra ou não, nós entraremos de acordo com os teus ensinamentos. E essas pessoas gritaram e disseram: nós sabemos disso. Aí ele escreve: Jesus te julgará, e desenha uma pirâmide às eras. Nós sabemos disso. E nós sabemos que nós vamos contigo algum dia para trás à terra. Ou seja, ele está falando da ressurreição. Disse: Jesus vai vir e tu vais ser julgado de acordo com a palavra que tu nos pregastes. E então, se tu aceitastes ele neste tempo, que sim, serás. E sabe por que sabemos que sim, que foi aceito? Porque ele desceu com um anjo no quartinho. Ou seja, que já tinha acontecido. E ali nos mostra que ele virá para estar no nosso meio com o seu grupo. Disse então: tu nos apresentarás a ele como troféus do teu ministério. Agora vejam, cada mensageiro apresentará o seu grupo. Agora observe que assim como o povo hebreu, em uma ocasião ali eles disseram: não queremos que este reine sobre nós. Assim também vão dizer no meio dos gentios. Porém, os escolhidos, sim, eles sim, o receberão na sua vinda. Disse: tu nos guiarás a eles, e todos juntos nós iremos para trás da terra para viver para sempre. E escreve: tu nos apresentarás a Cristo. Essa escritura a tenho ali para uma ocasião que vai ser lida. E tudo que foi falado pelo irmão Branham e por todos os mensageiros, porque lembrem, o sétimo selo vem sendo anunciado desde o Gênesis. Tudo fala da segunda vinda do Senhor. Portanto, tudo vai ter o seu cumprimento e tudo estará se cumprindo à medida que vai se abrindo mais e mais este sétimo selo à igreja. E aí vão conhecendo abertamente o que é o mistério do sétimo selo, o mistério da vinda do Filho do Homem com seus anjos, porque nesse mistério, e conhecendo esse mistério completamente, é o que dá a fé de rapto. Sem o conhecimento desse mistério, a pessoa não pode ser raptada, não pode ser transformada, não pode ser adotada. Ou seja, não pode vencer, porque tem que vencer para obter todas as bênçãos contidas na primogenitura porque hoje vamos ali já nos arredondando, porque já me foi informado do Chile que o nosso irmão Miguel tinha que viajar, porque é longe de onde ele está e é uma longa distância assim que... E a mensagem de hoje também é também um pouco extensa, assim que nós vamos já arredondando e ainda não tocamos no tema de hoje. Mas apenas para ler algo assim rapidinho, irmão Miguel, me desculpe
Se eu tomo um pouquinho mais de tempo aqui, é apenas um parágrafozinho. Aí 2 ou 3 ali juntinhos, agarradinhos, veja na mensagem. E nós já vamos ali arredondando, porque por algo, tinha que dizer algo. E tem que ver aqui tudo que foi falado um pouquinho, porque tudo isso que está acontecendo no mundo nos mostram grandes coisas que estão acontecendo no programa divino, e temos que ter nossos olhos espirituais mas bem abertos, para que não escape de nós nada, senão que estar conscientes de que estamos nessa etapa de preparação, nessa etapa de adoção, a qual não podemos perder, porque desta etapa depende a nossa preparação para irmos daqui. Lembrem que os ventos dos juízos divinos já estão existindo com todas estas coisas, e de um momento a outro já vai estar sendo estabelecido também, já estará se estabelecendo por meio da palavra falada, a grande tribulação. Tudo vai ser estabelecido pela palavra falada. E essa etapa é muito, mas muito importante antes de que tudo isso seja falado, porque não vamos estar aqui, ou seja, o escolhido de Deus não vai estar aqui quando isso esteja acontecendo. A noiva, o irmão Branham disse, não passará pela tribulação. Porém, temos que estar conscientes de que tudo premia. Estamos muito, mas muito perto de tudo isso acontecer. Agora observem, não terminamos de ler aqui, ainda ficamos na metade de Revelação capítulo 4. Eu acho que nós pulamos, não foi? Nós ficamos na página 25. E quando a voz da trombeta soava, longo, por um tempo, ficava mais e mais forte, e Moisés falava e Deus respondia com uma voz. Moisés falava, não o povo, foi aí que nós paramos. E eles estavam se estremecendo grandemente, e foi até aí. E o Senhor desceu sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, e o Senhor chamou Moisés ao cume do monte, e Moisés subiu. E o Senhor disse a Moisés, desce e ordena ao povo para que não transpasse para ver o Senhor, e muitos deles pereçam. Pessoas se sentam atrás da igreja e riem de alguém que está falando em línguas ou dançando no Espírito. Terminando, blasfemaram contra o Espírito Santo, selado para sempre. Qualquer um que fale uma palavra contra o Espírito Santo nunca vai ser perdoado nem nesse mundo e nem no que vem. Nunca tenha mirada nele, nunca tenha visão nele, afaste-se dele ou aceite. É melhor que deixemos essa escritura, continua lendo o resto dele para ver o que Deus disse. E o povo disse, ó Moisés, fala tu, não deixe que Deus fale mais. Desejamos agora que não tivéssemos pedido por isso. Vem, deixa que tu nos fale. Moisés, ou seja, primeiro queriam que fosse Deus. Não, nós queremos Deus e não Moisés. Agora eles estavam pedindo que fosse Moisés. Se Deus fala, todos nós morreremos. Vê? Deus fez uma expiação. Agora a voz do trovão, veja, neste trono, diante do trono estava as 7 estrelas, a voz das 7 estrelas. Vozes. Você vê? Tinham mais em Revelação 4 aqui, ou 5. Averiguamos, e procediam do trono relâmpagos, trovões e vozes, não uma voz, vozes, plural. O que é isso?
Deus falando à igreja, se refletindo a si mesmo através dos 7 espíritos, ou seja, dos 7 mensageiros das 7 eras. Quando o verdadeiro ungido de Deus fala, é a voz de Deus. Rejeitar ele é remover o candeeiro. Vejam, vozes, a voz das 7 eras da igreja aqui na esquina, as vozes falando com trovões e relâmpagos. E na página 23, nós tínhamos lido, mas vejam aqui onde diz, mas vocês notem, não era propiciatório porque tinha relâmpagos e trovões e vozes. Não tem relâmpagos e trovões em misericórdia, isso é juízo. Ou seja, que ali neste trovão, ali neste trono, vejam, em Apocalipse capítulo 8, o que aparece ali? Diz, passamos a outra Bíblia, que essa tem um pedacinho aqui, para ler. Tem apenas os primeiros versículos. Apocalipse capítulo 8. Isso é quando se abriu este 7º selo, qual aconteceu o silêncio no céu. Agora, se se abriu o 7º selo no céu, e vejam as coisas que acontecem durante esta meia hora de silêncio, como está na página 80 do livro dos selos, que diz: é que todas essas escrituras vão se unindo, diz, página 80 diz, na metade do primeiro parágrafo: então saiu o Cordeiro, e seus dias de intercessão tinham terminado, os dias de mediação. Então é quando este anjo vai aparecer, espere até que cheguemos aos selos mesmos, e ele dirá: o tempo não será mais. E então entra a meia hora de silêncio. E observe bem as coisas que vão acontecer durante esta meia hora do 7º selo, se Deus quiser. Agora, a hora sai do lugar de intercessão e escreve o trono do Pai. Para quê? Para fazer a sua reclamação. Ou seja, veja uma das coisas que ele faz durante esta meia hora do 7º selo. A obra de reclamação. E o escolhido poderá dizer: eu quero que tu me reclames, Senhor. Veja, ele já não é mais a hora do Redentor, ou seja, ele já nos redimiu, agora falta que ele nos reclame. Ele já fez a obra do Redentor, desceu e se fez homem, morreu e fez a obra de Redentor semelhante, mas ainda não tinha feito a sua reclamação. Agora vem em cena para reclamar os seus direitos. Observe bem o que acontece agora. Estes são os direitos pelos quais morreu, porque veio para ser parente humano, para morrer em seu lugar e assim redimi-lo. Mas o ancião estava correto quando disse que era um leão, porque ele tinha sido um cordeiro intercessor, o cordeiro ensanguentado, mas agora vem como um leão. Os dias de intercessão terminaram. O que esteja sujo, suje-se mais. O que seja justo ainda mais. E o que é santo, santifique-se ainda mais. A situação agora terminou. Ó, irmãos. E então o quê? E lembrem, isso vem durante as 7 eras da igreja, quando os mistérios de Deus vão ser abertos. E lembrem que tudo isso é na 7ª dispensação, ou seja, que é a dispensação de reino, o qual está representado e refletida na 7ª era da igreja de Laodiceia.
Apocalipse capítulo 8 diz: quando abriu o sétimo selo, fez-se silêncio no céu como que por meia hora, e viu os 7 anjos que estavam de pé diante de Deus, e foram-lhes dados 7 trombetas. Outro anjo veio então e parou diante do altar com um incensário de ouro, e foi dado muito incenso para acrescentar as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que estava diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário e o encheu com fogo do altar e o lançou à terra. E houve trovões, e vozes, e relâmpagos, e um terremoto. Agora vejam, tudo isso, como nos diz ali, no que estamos lendo, que não pode ter relâmpagos e trovões em um trono de misericórdia, porque é um trono agora de juízo. E a misericórdia de Deus, neste tempo final, não está no trono celestial. Se encontra no trono humano, no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, na etapa da era de pedra angular e dispensação do reino, o novo propiciatório. Já a misericórdia de Deus já não se obtém por meio de Cristo no trono celestial. Agora, essa etapa na qual a igreja está nesse tempo final, hoje, é a etapa da recompensa que Deus dará à igreja com a adoção. É esse tempo onde Ruth foi recompensada. O que antes tinha sido o tempo de descanso, e antes de serviço, e antes a decisão. São etapas que se refletiram em Ruth, o qual foi cumprido nas 7 etapas ou eras, no tempo da brecha, e também no tempo onde ele colocou ali até 77. Tudo isso foi cumprido desde o ano 53 até o 57, depois se repete na escala da dispensação do reino, essas etapas novamente. Agora nós estamos na última, na 4ª etapa, porque o 4, como nós lemos no domingo, é libertação, representa libertação. E essa é a 4ª etapa, que é a 4ª vigília, onde acontecerá todas as promessas que faltam por ser cumpridas, e em meio da igreja, o qual somos os pertencentes a essa congregação de primogênitos de Deus, inscritos no livro da vida do Cordeiro, o qual receberão essa bênção. Agora lembrem de uma coisa, que se a bênção da primogenitura, a qual vem por meio da descendência das 10 tribos representadas em Efraim, o reino não pode, o reino de Israel não pode ser estabelecido, ou seja, que tem que estar a bênção da primogenitura e tem que ser falada. Ou seja, foi falada porque, observem, que a mensagem disse: eu dei a bênção da primogenitura, os abençoei e serão benditos. Ou seja, que a bênção da primogenitura está no meio da igreja, a qual é, nesse tempo final, os membros do corpo místico de Cristo, o qual é a sua igreja na etapa de ouro, a era de pedra angular, e ao estar ali já, esta bênção que trouxe este descendente de Efraim, o qual está representado nas tribos do norte, as 10 tribos
que vem também pela linhagem de Josué, e pelo outro lado, que é a tribo de Judá, representado nas duas tribos, a de Judá e de Benjamim, que são as duas tribos do sul, por meio dos filhos de Salomão, que é Jeroboão, que é a tribo de Efraim, composta pelas 10 tribos do norte, e Roboão, que é outro filho de Salomão, representado nas duas tribos do sul, de Judá e Benjamim, que é o descendente ou linhagem de Davi, Salomão, Davi, pela linhagem que veio o Messias na sua primeira vinda. E agora vejam, aí nós já passamos a essa parte. Vamos ver ali em Ezequiel algo. De Judá, ele escreve ali em Ezequiel em cima, escreve de Judá e põe Jesus, e de Efraim escreve o anjo de Jesus. Agora, essa descendência de Efraim, veja até onde chega, porque ele se identificou como um da descendência de Efraim, mas é pela linhagem de Judá que estaria se cumprindo essa parte da vinda do Filho do Homem com seus anjos, ou seja, que na mão do profeta no tempo final estará a vara de José por Efraim e estará a vara de Judá na mão do profeta. Veja como a bênção da primogenitura está presente na restauração do reino de Israel, do reino do Messias. Mas aí já vai ter que falar de outras anotações para ter uma base aí. Vamos deixar isso para outra ocasião. E onde nós paramos aqui, no que eu ia ler aqui rapidinho, e nós já passamos o minuto do irmão Miguel, assim que eu já vou estar concluindo aqui com esta citação que eu ia ler. Eu ainda não li nenhuma das que eu tinha preparado, mas vamos ler uma para assim. Vamos ler uma aqui. Essa está na mensagem, os direitos dos primogênitos de Deus. E entra assim o tema que temos para hoje, que é o mistério da congregação dos primogênitos escritos no céu. Diz, pregado 3 de novembro de 1991 em Caiei, Porto Rico, diz, a primogenitura manifestada no Senhor Jesus Cristo, depois passa ao corpo místico do Senhor Jesus Cristo, que são os primogênitos de Deus escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro. Assim como o Senhor Jesus Cristo teve o direito da manifestação de Deus, em toda a sua plenitude em carne humana, os primogênitos de Deus, o corpo místico do Senhor Jesus Cristo, no fim do tempo, têm o direito da manifestação plena de Deus em seu corpo místico, conforme aos direitos da primogenitura. Em outro parágrafo mais adiante desta mesma mensagem, agora, o corpo místico do Senhor, os primogênitos de Deus, vejam, que têm o direito da primogenitura. Portanto, na primogenitura
tem inúmeras bênçãos e de direitos que correspondem aos primogênitos de Deus. Assim como o Senhor Jesus Cristo também teve seus direitos na primogenitura, ele também disse: ao que vencer, se sentará comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Apocalipse 3:21. Vejam, os mesmos direitos que ele obteve na primogenitura, os mesmos direitos que ele tem, também passam aos primogênitos de Deus. O corpo místico do Senhor Jesus Cristo, composto pelos primogênitos de Deus, tem o direito à vinda do Senhor com os seus anjos. Vejam, um dos direitos, ou seja, é uma bênção para os primogênitos. Tem um direito à vinda do Senhor com os seus anjos, com a grande voz de trombeta, chamando e juntando os escolhidos. E também tem direito ao nome eterno de Deus, e tem direito à vinda do Senhor como leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores, e tem direito à manifestação das promessas feitas aos escolhidos para o fim do tempo. O corpo místico do Senhor Jesus Cristo tem direito à manifestação do Senhor conforme a como Ele a prometeu. Marcada, pontuada essa manifestação como a terceira etapa, no cumprimento dessa terceira etapa para a noiva, que é a esposa do Cordeiro, primeiramente, e depois se estenderá desde os primogênitos para o resto dos filhos de Deus. Porque essa terceira etapa, sendo manifestada no meio dos primogênitos de Deus, vai ser para a noiva, que é a esposa do Cordeiro, e também se estenderá para a igreja, as fátuas, e também para os perdidos. Uma poderosa manifestação do Senhor Jesus Cristo no meio dos primogênitos de Deus. Tem também direito os primogênitos, o corpo místico do Senhor Jesus Cristo, as promessas da visão da carpa, na era que corresponde para esse tempo. Depois que passaram as 7 etapas, ou era da igreja gentia, e etapa onde se precursou a segunda vinda do Senhor. Portanto, a era de pedra angular é onde são colocados os primogênitos de Deus e tem direito à manifestação do Senhor do pilar de fogo, no cumprimento da visão da carpa, a tudo que foi prometido sob a visão da carpa, sob a manifestação da terceira etapa, sob o mistério que causou silêncio no céu quando foi aberto, o mistério aberto do 7º selo, que é a vinda do Senhor como Rei dos reis e Senhor dos senhores, realizando a sua obra nesta nova dispensação, a dispensação do reino, na era de pedra angular. Agora vejam como ali no 90, 91, fala como se nesse momento estivesse vivendo na dispensação do reino. E depois, 30 anos depois, mais ou menos, nos diz que a dispensação da graça ainda não terminou. E é aí que entra a confusão aparente para alguns, mas o escolhido de Deus entende, compreende, e por isso eu posso dizer essa noite, se você entendeu a mudança de dispensação e você está consciente de que estamos na dispensação do reino e você está recebendo os direitos que correspondem a você, que é o cumprimento da visão da carpa, e tudo que estaria sendo falado ali, ou seja, o que foi falado, está sendo falado, e o que vai ser falado, e tudo correspondente ao cumprimento das 2 oliveiras, e tudo correspondente ao ensinamento sobre a carpa. Eu tenho uma notícia para você nessa noite. Você pode dizer, com toda segurança e certeza, eu sou um primogênito escrito no livro da vida do Cordeiro, porque foi a você que Deus deu o direito de obter todas essas bênçãos contidas na bênção da primogenitura, e todas elas são cumpridas nesse tempo final para você e para mim. Ou seja, dá direito a você
a obtê-las, porque você é um primogênito de Deus, inscrito no livro da vida do Cordeiro, e por isso você está entendendo e você está vendo a coluna de fogo operar no meio da igreja do Senhor nesse tempo e cumprir o que já foi prometido. Não é algo novo, é algo que Deus já prometeu em sua palavra. Porém, o anjo tinha dito disso ao irmão Branham, tinha dito, disso não falarás nada a ninguém. Ou seja, aqui está sendo feito, e o que Deus está realizando no meio da igreja é o que foi dito ao reverendo William Branham: não dirás nada disso a ninguém, para que não surjam imitações, como aconteceu na primeira etapa e na segunda etapa, que começaram a imitar os ministros, onde os selos ali, falamos que os ministros, ali sempre está o problema, porque sempre querem explicação, mas não para alguns, não para levar o povo aquele no qual Deus está operando, senão para desviar o povo, a atenção do que Deus está cumprindo, porque as coisas que Deus estará fazendo para que esse povo seja adotado é algo que podem imitar, ou seja, é imitável, digamos, porque é no humano. Deus sempre opera com os seres humanos, e a única coisa que podem acontecer algumas coisas, mas não tem uma coisa: os ministérios. E sem os ministérios, pode dançar, pular, saltar, como aconteceu ali no Monte Carmelo, foi o desafio. E ali Elias disse umas quantas coisas e não vai se cumprir na maneira na qual vocês estão esperando, ou seja, aqueles que estejam esperando de outro jeito. Agora, os que estão crendo e estão vendo ao Espírito Santo, o qual voou do irmão Branham, ou seja, a coluna de fogo. Veja, vamos ler um pouquinho mais à frente, porque ele fala disso aqui e diz, continua dizendo, eu estou na mensagem mais adiante, diz: tem direito os filhos de Deus à transformação dos seus corpos, e os que morreram no passado, nesta era de pedra angular, têm o direito à ressurreição, e assim como Jesus foi glorificado nesse tempo final, os primogênitos têm direito de serem glorificados, de serem transformados e terem um corpo eterno. Têm direito os primogênitos a uma herança no céu e na terra, porque somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus, nosso Senhor, e receberemos a nossa herança quando estivermos transformados. Vejam, todos os direitos que nós temos, tudo isso e muito mais que nesta noite não mencionei a vocês. E por que os primogênitos têm esses direitos? Porque os primogênitos têm a primogenitura com tudo que envolve ter a primogenitura. Portanto, tem direito a todas as bênçãos contidas na primogenitura. Agora o anjo do Senhor Jesus Cristo, agora vejam isso. Porque um anjo é o mensageiro. E tem que saber a quem se refere. Agora o anjo do Senhor Jesus Cristo enviado aos primogênitos tem os mesmos direitos, portanto, tem direito à transformação do seu corpo. Pois então ele tem que estar vivo. Tem direito à manifestação da coluna de fogo. Vejam, que podem imitar, mas não tem esse direito que esse mensageiro tem, o qual, na visão da carpa, vamos seguir um pouquinho mais à frente. Tem direito à manifestação da coluna de fogo do Senhor Jesus Cristo em toda a sua plenitude para cumprir o que foi prometido para a terceira etapa, sob o cumprimento da visão da carpa. Tem direito a tudo o que foi prometido que Deus vai fazer no cumprimento da visão da carpa.
E os primogênitos têm direito a que ele cumpra essa promessa no meio deles. O anjo do Senhor Jesus Cristo tem o direito àquela coluna de fogo, aqui a coluna de fogo voe a ele e fale com ele e use ele. E o corpo místico do Senhor, os primogênitos têm direito àquele pilar de fogo voe a eles, a sua era e dispensação, e se manifeste em sua era e dispensação, cumprindo o que foi prometido. O anjo do Senhor também tem direito a uma pedrinha branca com um novo nome escrito. E também todos os primogênitos. Agora vejam, na visão da carpa, em uma delas, se não estiver no livro de citações, pode estar nos selos quando ele diz que essa luz que vocês veem na fotografia voou e estava falando com alguém mais. Nós lemos, eu acredito que foi no domingo. Vamos ver se é na dos selos quando ele fala. Selo 471 diz: não pode ensinar as coisas sobrenaturais aos bebês pentecostais, deixa-os. Então me ergueu e me colocou em um lugar muito elevado, onde havia uma reunião, e parecia uma tenda, uma espécie de catedral. Eu olhei, e assim do lado parecia que tinha uma casinha, um pequeno lugar, e esta luz que vocês veem sobre a fotografia, estava falando com alguém mais em cima de onde eu estava. E vocês já sabem tudo que ele marcou ali. Foi voando de onde eu estava e foi repousar sobre a capa. Veja, essa luz se foi e estava falando com alguém mais em cima, ou seja, na era de pedra angular. Por isso esse anjo tem direito. Aqui o pilar de fogo, voe a ele, fale com ele e use ele nessa etapa onde foram vistas milagres e sinais em toda a sua plenitude a nível mundial, mas antes estará usando para trazer a fé de rapto à igreja, a fé de transformação, a fé que está nos trovões, e tudo isso sob este grande mistério da vinda do Filho do Homem com os seus anjos, a congregação dos primogênitos escritos no céu, porque é para vocês e para mim. Ou seja, a bênção que correspondeu a nós no meio da igreja é a coluna de fogo, não como no tempo de Moisés, que tinha o povo ali, nós vimos que queria, digamos, que Deus falasse com eles, mas depois quando viram tudo isso, eles disseram, não, é melhor que seja Moisés que fale com a gente. Mas agora, a igreja do Senhor tem a bênção de que o pilar de fogo está falando a alguém e está usando ele para trazer ao povo de Deus, aos primogênitos escritos no livro da vida do Cordeiro, trazer a eles a fé de rapto, a fé para assim estar na ceia das bodas do Cordeiro quando aconteça o arrebatamento, ou seja, que vai ser essa poderosa manifestação de Deus em toda a sua plenitude, no cumprimento da visão da carpa, nesse tempo final, no meio da sua igreja, o qual está agora sendo cumprida. Primeiro, recebemos a fé, a revelação, para depois sermos adotados e assim obter um corpo eterno e glorificado, e logo depois de 30 a 40 dias, sermos levados à casa do nosso Pai Celestial, à ceia das bodas do Cordeiro. Bom, vamos fazer uma pausa, porque se nós continuarmos, então Miguel vai chegar tarde na viagem que ele já tem, e nós vamos agora ver a mensagem, e vamos nos colocar de pé, vamos fazer uma pausa aqui, e deixamos então isso para outra ocasião. E vamos ver hoje, veja, tudo isso eu não toquei, porque o Espírito Santo nos levou ali por outros lugares, e a pessoa tem
que fazer o que ele diga que seja feito. Porque vejam, é ele que fala e é ele que age, que atua. Ou seja, que as coisas, por exemplo, no tempo do irmão Branham, ele via ao anjo fazer as coisas e ele fazia, mas era o anjo que cumpria. Ele era um instrumento para falar. A responsabilidade dele era falar. Deus se encarregava de cumprir. Perturbação na audiência. Ou seja, que tem, e temos que chegar a um momento onde não tenha perturbação. Para então, Deus operar, como Ele já tem programado operar no meio da igreja, porque tudo isso depende a nossa adoção depende disso tudo. Ou seja, o direito que nós temos de que Deus cumpra essa promessa, tudo que seja obstáculo para que isso aconteça, temos que tirar. Ele captou a atenção, olhe para mim. E aí ele disse rápido, perturbação na audiência. Ou seja, a congregação, ou seja, entre o povo, não pode ter perturbação no povo. E o outro disse, estarei muito feliz quando eu tiver o quartinho de madeira. Então vão me ouvir. Tem algo aí que está se movendo e você tem que pedir, clamar, entrar em desespero para que Deus opere nessa etapa que está faltando por operar. E aí possamos ver completamente o mistério do sétimo selo. Porque isso é fundamental, como foi fundamental ali Jesus. E ele colocou, Jesus é igual a Moisés e Elias. Hoje, os ministérios de Moisés e Elias é que serão fundamentais. Bom, o mistério da congregação dos primogênitos escritos no céu. Deixamos assim imediatamente conosco ao nosso apreciado irmão e amigo doutor William Soto Santiago.